com algum software específico, né? Mas, de maneira geral, as mídias são muito intuitivas. Então, os professores não precisam de um conhecimento muito específico, muito aprimorado, né? Só precisa de quebrar resistência para lidar com as mídias, acho que é o mais importante. Elas podem ser inseridas diretamente no uso de laboratórios, no uso de telefones, no uso de tablets, aí depende do que é oferecido no ambiente escolar, por exemplo. Né? Então, se você usar os recursos que tem à sua disposição e verificar de que maneira aquela mídia pode contribuir para eu desenvolver a aprendizagem em alguma área. Né? Eu acho que cabe muito ao professor esse papel de pesquisar, de planejar, não é sair usando as mídias como se não tivesse, como se fosse assim, hoje vou inserir essa mídia aqui na minha aula, né? Não, é planejar, para que eu vou usar essa mídia, o que eu espero obter com ela, quais os resultados que eu estou esperando. Então, é isso. Bom dia a todos e todas. Eu quero primeiro agradecer pelo convite do Instituto Algar para participar deste fórum, para tratar de um tema assim, que eu gosto muito, né, que é um tema com o qual eu convivo, eu digo, acho que desde a minha graduação, eu convivo com essa junção de comunicação e educação e tecnologias, né? Mídias, enfim. Então, é um prazer muito grande estar aqui para falar sobre algo que me é tão caro, né? Agradeço a presença de todos e espero, né, que a gente possa ter um bom papo aqui hoje. As mídias sociais, eu vejo diversas possibilidades de uso das mídias sociais na educação. Tá? Eu vou só citar algumas, mas não se esgotam nesta lista, tá? Até porque essa lista ela tem uma relação direta, especificamente com Facebook e Twitter. Mas hoje nós temos centenas de mídias sociais, né? Tem alguns sites que estão virando agregadores de mídias sociais. E nesses agregadores de mídias sociais, nós começamos a conhecer mídias sociais das quais nunca ouvimos falar. Tá? Então, eu penso, assim, para mídias sociais, isso já faz um tempo, né, de possibilidades. Né? Eu coloco aqui como exemplo 2 hashtags das quais eu participei, a EAD Sunday. Né? Foi uma hashtag que surgiu num bate-papo com o João Matar, com o professor João Matar, via Twitter, num domingo. Estava muito calor e a gente conversando sobre EAD nos tweets. E aí a gente brincou, surgiu a tag EAD Sunday, de sorvete, porque estava muito calor e todo mundo queria um sundae. Mas, como era no domingo, nós adotamos a EAD Sunday. Então, durante um bom tempo, inclusive o professor João Matar coloca isso no blog dele, durante um bom tempo nós conversamos sobre EAD aos domingos. Então, a gente combinava, era meio que um pacto. Né? Todo domingo, nós vamos entrar no Twitter e acompanhar o que se está falando sobre a EAD e vamos usar a hashtag EAD Sunday, porque aí nós conseguimos monitorar. Então, quando eu uso um gerenciador de mídia social, onde eu não sei se vocês utilizam, né? Eu utilizo o Hootsuite, mas tem o TweetDeck, tem outros agregadores, e eu posso selecionar uma hashtag para acompanhar. Ele cria uma coluna e tudo que se publica daquela hashtag aparece naquela coluna. Então, eu consigo acompanhar um evento, eu consigo acompanhar uma hashtag vendo o que se está falando sobre ela. Né? Então, a gente já criou, eu, pelo menos, criei essa coluna no meu Hootsuite para acompanhar o que se falava de EAD Sunday. E fiz muitos amigos, alguns até que eu conheci depois presencialmente, foi lá na Federal do Paraná, que eu participei de um seminário, lá de uma semana, que eu conheci muitas pessoas que eu tinha conhecido somente via EAD Sunday. Então, é uma forma também de aproximar pessoas que estão discutindo o mesmo tema. As mídias sociais permitem essa ampliação da nossa rede, né, das nossas redes.
Então, se eu tenho dúvidas sobre o uso do PowerPoint, por exemplo, por que não eu buscar alguém que fale sobre PowerPoint, entrar em contato com ele e dialogar com ele, né? Orientação via mensagem direta. De repente, tem aluno ou um orientando que precisa de alguma orientação específica em determinado momento, e, se eu estou online, eu posso dialogar com ele. Então, eu não preciso entrar em outro ambiente de chat, né? Eu uso a DM mesmo como chat. Às vezes, eu divulgo o uso de uma mídia numa escola, um projeto que use uma mídia, e tem outra pessoa lá em outro estado, bem distante, usando a mesma coisa, que pode também participar, né, criar uma rede comigo para podermos discutir. Aqui são algumas outras coisas que podem, aí eu já pensei mais especificamente aqui do Facebook, né, que eu posso criar grupos de orientação. Eu tenho uma experiência assim, faz uns 3 anos já que eu faço orientação de projeto experimental em jornalismo, utilizando o Facebook, grupos no Facebook. E tem sido uma experiência muito assim, interessante. Eu já até cheguei a escrever um artigo sobre isso, está guardadinho, mas em breve eu quero publicá-lo, porque relata lá a experiência de como lidar com isso. Tem outro grupo do qual eu participo, que até a professora Mônica Sopeletti está aqui. Nós temos um projeto de divulgação científica referente à imunologia, que é a área de especialidade da professora Mônica. E nós temos um blog com podcasts, e nós temos um grupo do Imunocast. Então, as questões, o desenvolvimento do nosso projeto é feito todo dentro do grupo. Como nós não temos o tempo suficiente para nos encontrarmos, né, sempre confusão de agenda, tal, esse grupo reúne toda a nossa produção. Às vezes, nós discutimos sobre logo, sobre a trilha que vai em determinado podcast. Tudo isso nós discutimos por meio de grupos. Então, o grupo é muito importante. Eu acho que o Facebook ele oferece essa possibilidade. Lógico, há outros ambientes que permitem a criação de grupos, né? Os próprios AVA, né? Os ambientes virtuais de aprendizagem, também permitem essa formação de grupos, né? Mas por que não usar uma mídia social onde as pessoas ficam praticamente conectadas o dia inteiro? Cai uma publicação lá do grupo, a pessoa já olha, já vê, já comenta, já a velocidade, né, tem também o seu lado, acho, positivo, porque, às vezes, uma coisa que demoraria horas, preciso me reunir com você, fica 1 semana, 2, não tem agenda, lá resolve rapidinho. Uma palavrinha aqui que... faz uns 3 meses, não, 4 meses, eu criei um grupo de estudos transmídia aqui na UFO, que está aberto à participação de todos os interessados. Nós temos reuniões mensais, a princípio, né? E o que essa transmídia? Eu vou sintetizar aqui para nós discutirmos rapidinho, porque eu só tenho 5 minutos. Narrativa que aproveita o melhor de cada mídia para contar uma história, amplificando a experiência do público e abrindo espaço para a participação na expansão das produções. Só que foi uma forma que eu achei de sintetizar o que é transmídia, né? Um exemplo de transmídia. O filme Matrix, por exemplo, né? O Henry Jenkins, que fala sobre a transmídia, né, que é um autor que fala sobre a transmídia, ele cita o exemplo do filme Matrix. Por que transmídia, a Matrix é uma transmídia? Bem, o Matrix ele se transformou numa franquia, né? Com a sua trilogia, ele se transformou numa franquia que extrapolou as telas do cinema. E a história continuou sendo contada. Então, eu tenho games, né? Eu tenho os games em que eu assumo o papel do Neo e vou atuando no game como se fosse num filme, mas expandindo a história que foi contada lá na trilogia, né? Eu tenho vídeos gravados em cima da execução do jogo. Então, o gamer, né, a pessoa que está jogando, filma a atuação dela no jogo e posta no YouTube como ela conseguiu ultrapassar determinado obstáculo. Essa
postagem, esse vídeo que ela faz sobre o jogo, ela posta no YouTube e as pessoas comentam e começam a criar uma rede em cima disso. Aí, um deles pega uma situação, uma determinada situação do personagem e cria um meme, né? Pega uma figura do Neo e cria um meme para diversas situações. Então, isso é a transmídia. Esse é o processo de construção da transmídia, né? Eu vou ampliando e vou envolvendo as pessoas, engajando as pessoas nessa participação. Quanto mais eu engajo, mais eu amplio. Sobre mídias sociais, então, eu ficaria falando horas, dando vários exemplos aqui, mas acho que não é esse o objetivo, né? O objetivo é só estimular para que quem tem mídia social, que aqui todos, todos têm, pensem nas possibilidades, explorem o potencial dessas mídias sociais na sua construção e na sua atividade pedagógica. Lógico, isso gera a questão da sobrecarga, isso gera a questão do mal-estar, né? Mas eu acho que tudo é uma questão de se adequar e de também não deixar que essas mídias o dominem, né? Nos dominem. Né? Nós precisamos definir o que eu quero com aquela mídia social, né? Planejar. Essa mídia social eu vou utilizar nessa disciplina dessa forma para tratar este conteúdo, né? Eu quero envolver os alunos na produção de determinado material para determinada mídia social. Então, tudo isso eu vou produzindo e criando uma certa experiência aí no uso dessas mídias. A gente deve estar aberta às possibilidades midiáticas, né? Quando a gente fala mídia é muito amplo, até um pouquinho do que eu vou dizer, é muito amplo. Então, de que mídia nós estamos falando? Né? Aí são mídias sociais, é uma mídia tradicional, por exemplo, jornal. Né? Na verdade, a gente tem um leque aí de mídias que a gente precisa saber escolher.